E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do Futura e Procuradorias. Hoje um tema que muitos têm dificuldade, que é o terceiro setor, especialmente as organizações sociais e as OCIPs, as organizações da sociedade civil para o interesse público. Bom, o terceiro setor, nós sabemos, o primeiro setor é o Estado, e essa classificação em setores diz respeito a como o Estado ele se relaciona com os particulares e como o Estado ele supre as necessidades privadas. Então, o primeiro setor, quando o Estado atua diretamente. O segundo setor, o mercado. Então, o Estado ele vai e faz um contrato de concessão de serviço público, por exemplo, e é o mercado, por meio desse contrato de concessão, que vai solucionar ou que vai trazer aqui uma comodidade para os particulares. E o terceiro setor são as entidades paraestatais. São entidades privadas sem fins lucrativos que atuam ao lado do Estado para a consecução de um interesse social, de uma finalidade social. Pois bem, dentro desse conceito de terceiro setor, nós temos o seguinte: essas entidades paraestatais, nós temos as organizações sociais e as OCIPs. Existem outras entidades paraestatais, outras entidades do terceiro setor, mas nós vamos focar nessas duas aqui hoje, que são as que mais são cobradas em provas, ao lado das OSCs, né? As organizações da sociedade civil, que são tratadas pela Lei 13.019. E essas duas são muito conhecidas, são muito cobradas em provas. Beleza? Então vamos lá. Esse é o nosso tema. Então, a gente deu aqui, ó, o que você precisa saber para a sua prova das OSs e das OCIPs, especialmente as principais diferenças entre elas, que é algo muito exigido em provas de concursos. Então vamos lá, começando aqui, vem aqui comigo. As organizações sociais são tratadas pela Lei 9637. Bom, essa lei é uma lei geral, uma lei nacional, que se aplica a todos os entes federativos, embora os demais entes federativos tenham competência para poder editar as suas próprias leis, tratando suas relações com as organizações sociais. Bom, organização social é uma qualificação jurídica. Não se trata de uma pessoa jurídica nova, de uma nova espécie de pessoa jurídica, não. É criada uma pessoa jurídica sob as formas já existentes no direito, e essa pessoa jurídica ela recebe uma qualificação jurídica especial por parte do poder público, ou seja, depende de um ato do poder público qualificando essa organização social desta maneira, de forma que ela vai ficar apta a celebrar uma parceria com o Estado em sentido amplo, para receber subvenção ou fomento, receber incentivo do Estado, a fim de atingir aquele objetivo de interesse social. Essa é a ideia. Então, trata-se de uma qualificação jurídica. A OCIP é a mesma coisa, uma qualificação jurídica. Foram criadas para absorver atividades exclusivas do Estado. A lei fala em publicização, mas esse termo está errado, tá? Porque, na verdade, se trataria aqui de forma mais correta de uma privatização, porque você está tornando uma atividade que outrora era prestada pelo Estado em uma atividade prestada pela iniciativa privada, embora sejam entidades sem fins lucrativos. Então a lei fala em publicização, mas é importante destacar que esse termo está errado. Bom, essa qualificação jurídica como organização social é um ato discricionário do poder público, então depende da conveniência, da oportunidade. E eu lembro que o STF ele tem jurisprudência pacífica, dizendo que essa qualificação é uma hipótese de credenciamento. E por conta disso, não é necessário licitação para que sejam qualificadas organizações sociais. Porque quando eu qualifico uma organização social, não quer dizer que eu vou celebrar uma parceria com ela. Não, eu só estou conferindo a ela uma qualificação jurídica que permite que ela celebre uma parceria com o poder público. Mas quando eu qualifico uma organização social, eu não excluo a possibilidade de qualificar outras entidades privadas sem fins lucrativos como organização social. Então veja, tem que observar os requisitos do artigo 2º, exige que o estatuto da entidade que pretenda se qualificar, ele tenha a previsão de um conselho de administração, que é o órgão superior, de deliberação superior da entidade, que vai ter obrigatoriamente a participação
de participação ali de um representante do poder público e da comunidade, tá bom? Bom, então a hipótese de credenciamento, aqui o STF definiu a ADI 923, então não depende de licitação. Essas entidades celebram um contrato de gestão com o poder público, esse é um instrumento de parceria celebrado pelas organizações sociais com o poder público, para que eles possam receber incentivos, receber fomento. Beleza? Bom, e aí o STF disse o seguinte, esse contrato de gestão ele é uma espécie de convênio e não contrato em si. Ele tem natureza jurídica de convênio e não natureza jurídica de contrato. E em virtude disso, não há necessidade de licitação. A licitação é exigida para a celebração de contratos e não de convênios. E o convênio é diferente do contrato porque no convênio há interesses convergentes. Os dois estão buscando o interesse social, enquanto no contrato uma das partes está buscando lucro e a outra está buscando um serviço, um produto, uma obra, dentre outros. Então a celebração do contrato de gestão não depende de licitação porque se trata de natureza jurídica de convênio. Mas o STF ele determinou que é necessário observar um procedimento público, objetivo e impessoal. Tá? A fiscalização é feita na forma do artigo 8º, devendo apresentar cada exercício financeiro, término, né, a prestação de contas. E aí vem o artigo 9º, que é importante, o artigo 10 é importante sobre a fiscalização, então vocês têm que dar uma lida nesses dispositivos. Pode até pausar o vídeo aqui, printar, ou abrir a lei mesmo e ler, eu não vou ficar lendo com vocês. E esses dispositivos basta a sua simples leitura. E aí elas são qualificadas como organização social para celebrar um contrato de gestão e receber fomento de suas atividades, que por sua vez são atividades sociais. Então, nesse sentido, o que elas podem receber? Podem receber recursos orçamentários, quando há transferência de valores, mesmo dinheiro, cessão de servidores públicos com ônus para a origem e também ali a utilização, a transferência de bens públicos por meio de permissão gratuita de uso, dispensada a licitação, autorização de uso, né, cessão de uso, dentre outros instrumentos, mas passam a poder utilizar bens públicos na consecução de suas atividades. Beleza? Então tá aqui o artigo 14, tem essa previsão da cessão do servidor com ônus para origem, e como já falamos, a dispensa de licitação, e aqui na Lei 8666 é uma previsão expressa, né, na celebração de contratos de prestação de serviços com organização social. Elas serão desqualificadas pelo ministro ou autoridade supervisora da área em que ela atua, que é o mesmo que vai qualificar essa entidade, então é o que qualifica mesmo que desqualifica, e essa desqualificação vai ocorrer quando ela descumprir os termos do contrato de gestão. A ADI 1923 é muito importante, mas nós já falamos tudo sobre ela. Trata-se de uma atividade de fomento, a qualificação se dá mediante credenciamento e, portanto, não é necessária licitação, é inexigível a licitação, porque pode qualificar todo mundo. O procedimento de qualificação tem que ser público, objetivo e impessoal, e a celebração do contrato dispensa, na verdade não é dispensa, né? Não exige licitação. De maneira que tem que observar, por outro lado, um procedimento público, objetivo e impessoal. Não precisam licitar e nem precisam realizar concurso público, porque se trata de entidades privadas. Por outro lado, temos a Organização da Sociedade Civil para o Interesse Público, as OCIPs, previstas na Lei 9790. Bom, as OCIPs também trata-se de uma qualificação jurídica especial, não são uma nova espécie de pessoas jurídicas, são criadas da mesma forma que as organizações sociais, sob a forma de associação, fundação, então são formas já existentes no direito, e a partir desse momento elas se qualificam como OCIP. Mas aqui nós temos critérios e requisitos distintos. Por exemplo, para ser qualificado como OCIP, tem que ter no mínimo 3 anos de constituição e regular funcionamento, o que não é exigido nas OS. Né? A celebração ou a parceria da OCIP com o poder público se dá mediante termo de parceria, então o instrumento é o termo de parceria, diferente da OS, que é o contrato de gestão, e aqui não se exige a previsão de um conselho administrativo com representação, com representantes do poder público, exige-se apenas um conselho fiscal, previsto no estatuto da OCIP, da entidade que pretenda se qualificar como OCIP, e a participação de representantes do poder público é facultativa, tá? Então não pode, obviamente, ter ali finalidades lucrativas, tem que ser sem fins lucrativos. Então, para qualificação, funcionamento
e constituição regular no mínimo 3 anos e tem que ter um conselho fiscal. As atividades que ela pode prestar estão aqui no artigo 3º. Tem que ser uma das atividades do artigo 3º. Fora essas atividades, não pode se qualificar como OCIP. Então, no artigo 3º, não vou ler com vocês, tá? Vocês vão ler a lei. E o artigo 2º traz as vedações. A mais importante está aqui, ó. Organização social. Então, se já é qualificada como organização social, não pode se qualificar como OCIP, né? E o contrário também é verdadeiro. Bom, a qualificação como OCIP é um ato vinculado, diferente da qualificação da OS, que é um ato discricionário, se dá pelo ministro da Justiça em âmbito federal, enquanto a qualificação como OS se dá pelo ministro ou autoridade supervisora daquela área respectiva. Então, se for saúde, o ministro da Saúde, se for educação, o ministro da Educação, e assim sucessivamente. O termo de parceria é um instrumento celebrado com o poder público para o recebimento do fomento. A fiscalização tem previsões muito semelhantes com a lei das OS. E não precisa aqui realizar licitação para contratação e compras em geral. Tem que fazer um procedimento público, objetivo impessoal, tá? Previsto lá no seu regulamento. Beleza? Artigo 14 da lei. Avaliação dos resultados, desqualificação quando deixar de preencher os requisitos previstos na lei em procedimento contraditório pela defesa, ali a pedido do Ministério Público ou de qualquer cidadão. Artigo 7º e 8º da Lei 9790. Beleza? Então tá aqui as OCIPs. O que é imprescindível que vocês saibam? Aqui as diferenças. Isso é o que mais cai em prova. O que é diferente da OCIP para OS? Vamos lá. Com relação à qualificação, a OS, a qualificação dela é ato discricionário, enquanto a OCIP é um ato vinculado. Na OS, ela só pode ser qualificada como OS se desenvolver uma das atividades, uma das 6 atividades do artigo 1º da lei: ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Enquanto a OCIP tem um rol bem mais amplo lá no artigo 3º, quando eu mostrei para vocês. A OS não exige tempo mínimo de constituição, enquanto a OCIP exige 3 anos de constituição e funcionamento. A OS exige um conselho de administração com presença obrigatória do representante do poder público, enquanto a OCIP exige apenas um conselho fiscal, não exige conselho de administração, e a participação de representante do poder público é facultativa. Lembrando que na OS, além de exigir participação de representante do poder público no conselho de administração, exige a participação também de representante da comunidade. E a autoridade competente para qualificação na OS, ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área. Na OCIP, ministro da Justiça. A OS celebra contrato de gestão com o poder público, enquanto a OCIP celebra um termo de parceria. Bom, essas são as principais diferenças e é isso que cai na sua prova. É isso que você precisa saber acerca dessas duas qualificações jurídicas especiais, essas duas leis, para sua prova objetiva. Esses são os pontos mais importantes também para a prova subjetiva. São pontos importantíssimos que caem lá na sua prova. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante essa aula. Anotem tudo, coloquem tudo aí no material de vocês, gravem tudo isso, que isso cai muito em prova e é muito importante, tá? Não esqueçam de seguir lá o @futura e procuradorias e o meu também, Instagram pessoal, @prof.rodolfopena, e também de deixar o seu like, indicar esse vídeo para outras pessoas que também estudam para concursos públicos, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima semana com um novo vídeo aqui no nosso canal. Valeu, pessoal!